Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Momentos como esse é para a gente refletir, para a gente meditar e para a gente aprender o que Deus quer nos falar, o que Deus quer mesmo nos ensinar, o que Ele quer também que nós pratiquemos, que é muito importante. Estamos aí falando sobre esse tema, o fruir do avivamento. É um assunto que mexe com a igreja, que tem tudo a ver com a igreja. São coisinhas pequenas, são aqueles chamados pormenores que às vezes não demos muita importância na continuidade ou na convivência com a igreja, mas exatamente é isso que tem trazido alguns transtornos e obstáculos e impedimentos para a igreja atingir o nível que Deus quer que ela seja atingida. Bom, hoje estamos começando mais um tema. Ei, beleza! Esse tema também é muito bom. Também é muito bom e tem a ver com o dia a dia da igreja. Vamos falar em vários temas aí. O tema é fogueiras nos relacionamentos e tempestade em copos d'água. Em copo d'água, né? Hoje vamos falar sobre o primeiro tema, né? Agora vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 9. Abre na tua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo 9. Diz o seguinte: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda, né? Você quer ser chamado filho de Deus? Então promova a paz entre os irmãos e na sua vida. Agora vamos para João. João capítulo 17, versículo 21. Que diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ô, versículo abençoado, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Né? Então vamos lá, ainda em Coríntios, porém capítulo 3, versículo 1 a 3, que diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Não, está aí. Essa passagem que chamou a atenção da gente, né? Agora vamos lá. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, vivei a lutar e a fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardeis em vossos deleites. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois aquele, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ainda Tiago, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está
as portas. São passagens que nós lemos para a gente ter uma base, ou que você tenha uma base, ou os fundamentos do que nós falamos aqui. Né? Porque tudo que vamos falar aqui sobre esse tema, fogueira dos relacionamentos e tempestade em copos d'água, é exatamente para que você entenda isso biblicamente. É por isso que nós lemos as passagens bíblicas aqui. Vamos lá? Na igreja hoje, um problema comum é o fato de muitos pastores e líderes leigos estarem exaustos de tanto lidarem com fogueira entre membros da congregação. Ei, meu Deus, isso aí eu sei muito bem como é que funciona isso. Sei muito bem, vivi muito dentro desse problema, né? E isso cansa muito mesmo. Leva a gente uma exaustão, leva a gente uma fadiga. E se não tomarmos cuidado, nós vamos ter queda emocional, né? E os pastores precisam tratar disso de uma forma coletiva, ou chamar o seu staff, os líderes de staff, os líderes de leigos, enfim, os seus pastores auxiliares, para poderem juntos discutir, decidirem ou resolverem esses problemas. Não faça isso sozinho, pastor, de maneira alguma. Isso eu falo com experiência própria. Não faça isso, porque você vai ter problemas emocionais e muito cansaço espiritual. Vamos lá? Em muitas igrejas há também uma tragédia, uma trágica tendência de fazer tempestade em copo d'água. Os líderes podem até ter dificuldade em focar nas questões do reino, porque constantemente precisam mediar controvérsias e disputas que nem deveriam ter começado. Queridos irmãos, pessoas cometem... Eu já vi situações que pessoas fazerem uma tempestade num copo d'água por uma mínima coisa que às vezes acontecido na igreja. Mínimas coisas. Queridos irmãos, não tem ideia como isso é. Isso é problemático. Pessoas que não têm ideia, pessoas imaturas, como nós lemos aqui. Paulo tratava os coríntios, como nós lemos no capítulo 3 aqui, de 1 Coríntios, Paulo tratava os coríntios como carnais, como meninos. Eu não vou, ele falou assim, no versículo 2, fala que eu nem vou dar alimento sólido para vocês, porque vocês não vão aguentar. E tem coisas que, às vezes, a gente, para pregar, até para pregar na igreja, tem que tomar muito cuidado, para a gente não trazer uma mensagem sólida, um alimento forte, para eles não vão aguentar, suportar. Aí entra aquela questão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, às vezes, muitos líderes entram em dificuldade justamente por conta disso. Pessoas criam problemas do nada, né? E, às vezes, a gente aconselha. Uma vez eu aconselhei uma pessoa estava sendo perseguida dentro da igreja, e eu aconselhei a pessoa ela se calar, mas não adiantou nada. Ela sem contra a minha vontade, ela sobe a tribuna e manda a lenha nas pessoas. É assim que funcionam as coisas, infelizmente. Um dos efeitos mais prejudiciais de fogueira e tempestade em copo d'água é o efeito exaustor. Tenho que lidar com esse tipo de crise. Os líderes perdem uma energia preciosa e a visão pelas coisas que realmente importam. Se Satanás pode, assim, manter os líderes distraídos, desiludidos e emocionalmente exauridos, o trabalho de Deus é enormemente prejudicado. Então, é por isso que eu falei inicialmente aqui, líder, tome cuidado, porque a tendência ou o objetivo desse problema que Satanás está criando dentro da igreja e usando, às vezes, determinadas pessoas, ou incentivando pessoas que ainda são meninos, que ainda não têm a base bíblica, que ainda não cresceram espiritualmente, é fazer o quê? É sugar você, é sugar a liderança, porque quando ele suga a liderança, a igreja vai ter as suas consequências.
né? O trabalho de Deus não vai fluir. É como nós falamos aqui, avivamento é o que faz a igreja fluir. Avivamento é quando a igreja chega perto de Deus. E a única forma da igreja chegar perto de Deus, meu amado, é pela Escritura, é pelo conhecimento da palavra de Deus. Porque se a igreja não conhecer a palavra de Deus, ela nunca chegará a Deus. Tem muitas pessoas dizendo que eu sou de Deus, eu estou próximo de Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas na verdade ela nem conhece quem é Deus na sua essência. E é isso que caracteriza o avivamento. Isso caracteriza o avivamento. É lamentável ver isso acontecendo na igreja e pior que acontece, né? Vamos lá, vamos terminar. Seu método predominante para atingir este fim é a cumplicidade espontânea de certas pessoas na igreja. Frequentemente, esses crentes nem têm consciência que estão sendo usados. Para uns, danos que causa a obra de Deus é realmente sem intenção. No entanto, outros praticam esses padrões intencionalmente e consistentemente. Esses indivíduos, como saiu, né? Prejudicam tremendamente o reino de Deus. Então está aqui dois casos aqui. Uns, eles são ainda não têm consciência, não têm ainda o conhecimento. Às vezes estão estão prejudicando o reino de Deus sem intenção. Talvez estou achando que é certo, estou achando que isso tem que ser feito a si mesmo. Tudo bem, e nesse caso, estamos aqui para ensinar. O bom que quando eles aprendem também, né? Aí eles são ensinados e aprendem. Por isso, pastor, por isso, líderes de igreja, o ensino que chamamos, né, no meu tempo, né, quando estava começando, que é culto de doutrina, culto de estudo bíblico, curso de, escola de profeta, escola de discipulado, sei lá como você já vai colocar esse nome aí. O importante é que você tenha durante a semana um ensino bíblico dentro das condições, das circunstâncias que a igreja está passando. Aí você ensina a igreja, faz com que os seus líderes, faz com que as pessoas elas frequentem esse ensino. E além disso, temos aí a escola bíblica dominical, que também precisa ser ativa na igreja, ensinada de uma forma consistente, numa forma responsável. Não vamos deixar que a escola dominical seja mais um dia ou alguns minutos que não vai valer em nada, mas vamos valorizar a cada momento, vamos ter os professores, vamos ter um certo relacionamento com as pessoas dentro da igreja, para que quando você for ensinar professor da escola dominical, você possa, né, eles possam ver em você uma autoridade e ver em você algo que venha ajudá-los a crescer, a fazer crescê-los espiritualmente. Isso precisa que você frequente os cultos, que você esteja nos cultos, seja participante da igreja, né? Que seja sempre preciso na igreja, seja uma pessoa que diga sim ao seu pastor, uma pessoa que sempre está envolvido na igreja, porque senão, meu amado, não vai ter autoridade, não vai ter autoridade. E a outra é que as pregações da igreja, elas sejam, por preferência, expositiva. Por preferência positiva. Né? Principalmente pregada pelo pastor e pregada pelos membros, os co-pastores da igreja. Então vamos fazer isso. Vamos aprender a lidar com a situação, ensinando eles. Tá ok? Amanhã estaremos com um novo tema, com esse tema, né? Com esse tema de novo. E tem muitas coisas para nos ensinar ainda nesse tema: fogueiras nos relacionamentos, tempestade em copos d'água. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem profética para a sua vida.